Olá, humanitos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Feedback do nosso programa Efeito aqui na TV Humana. Aqui refletimos, aprendemos e agimos para transformar nossas vidas e ambientes de trabalho. Eu sou Ana Paula de Souza, cientista social, neuroestrategista e gestora de negócios. E é um prazer estar nessa jornada com vocês. Essa é a nossa temporada sobre feedback, que é uma ferramenta poderosa, que, quando bem aplicada, pode transformar relações, corrigir trajetórias e impulsionar resultados. Comigo, meu amigo Diogo Rocha, CEO, especialista comportamental, e juntos vamos desbravar esses temas, todas as possibilidades de feedback. Obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, humanitos. Fico muito feliz com a presença de vocês e o acompanhamento do trabalho. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu sou muito fã, tanto quanto CEO, quanto especialista comportamental e como estudante de graduação em desenvolvimento humano. Eu acho muito interessante que a gente é muito treinado a falar e pouco a ouvir, né? A gente limita a fase da escuta, né, aos primeiros anos da nossa vida, assim. Então, quando o adolescente começa a crescer, a gente começa a dizer assim, quando tu me ouvia, tu fazia diferente, ou se tu ouvisse mais o teu pai, talvez tal coisa acontecia. Então, a gente acaba isolando o aprendizado sobre a escuta à fase da infância, pré-adolescência ou até a adolescência. E é importante a gente entender que escutar é trabalhoso. Escutar exige esforço, né? Não é algo simples, fácil, e tem alguns pontos que precisam ser observados. Pelo fato do som entrar no nosso ouvido, a gente acredita que a gente já entendeu, a gente acredita que a gente consegue identificar, a gente acredita que a gente tem a capacidade suficiente de absorver o que é necessário, porque o som bateu aqui no tímpano. E não necessariamente é isso que acontece, né? A gente pode perceber, por exemplo, muitas músicas em inglês que eu não sei a tradução, eu gosto do som. E super acho linda a música, e às vezes a música está falando horrores. Então, é importante a gente saber escutar, e escutar de uma forma produtiva, de uma forma que realmente acolha o que está sendo dito, a recepção das informações, e que também consiga fazer parte de um contexto de análise e criticidade sobre o que a outra pessoa está dizendo, né? Como o foco Ô, que a gente está... Diogo, Por e favor, até Ana. assim, biologicamente falando, né, há diferenças entre homens e mulheres, então vou falar pela minha experiência. Eu acho que é até mais difícil para a mulher fazer esse exercício, porque a gente tem uma necessidade de falar, de explicar mais do que os homens. E os homens, por serem tão objetivos, eles às vezes tentam sai do corpo. A mulher está falando e Uhum. a pessoa já não está mais ali. Então, são exercícios diferentes em prol de um final em comum. Não, perfeitamente. A escuta, ela varia de pessoa a pessoa, até de culturas, tá? A gente pode falar da cultura europeia, por exemplo, os russos, os alemães, os franceses, são pessoas que têm um trato sobre a comunicação diferente da gente. Claro que isso deve envolver também a vocalização, os sons, a complexidade de cada língua. Mas A nós, comunicação não brasileiros, verbal, por exemplo, você estava falando aí, exatamente, acho que é na Rússia, as pessoas não ficam sorrindo. Sorrir é uma coisa já encarada como não ter seriedade. Então, assim, eu não poderia isso, jamais morar na Rússia, só no Brasil mesmo. verdade, verdade. O entendimento e a expectativa sobre os comportamentos são outros, o que faz com que o reflexo da forma como a gente interage também é diferente, né? Então, a gente tem algumas diferenças que são interessantes. Por exemplo, na Itália, eu sou descendente de italiano, então a minha família ela tem ainda muita questão da tradição italiana. Então, é, Suas mãos é não param de se incrível. mexer. É A minha mão isso? não para de se mexer, mas assim,
o nível de decibéis de um churrasco de final de semana, eu sou gaúcho, moro em Porto Alegre, minha família é daqui, é do interior do Rio Grande do Sul, mas se concentra hoje na região da Grande Porto Alegre. Um churrasco de final de semana, se o vizinho não conhece a família, pensa que está tendo uma briga de dezenas de pessoas, e não é, a gente está, na verdade, falando e concordando. A gente já está falando, concordando, e as pessoas pensam que a gente está brigando. Então, a comunicação, tanto a que expõe, né, como a que recebe a informação, a mensagem, ela tem um esforço que precisa ser gerado pela distância cultural, pela língua, pelo comportamento, pela forma de educação, né? Então, realmente, tu tá certíssima, como, por exemplo, na Rússia, a galera lá é mais fria no contato, porque a cultura deles é assim, porque durante muito tempo eles tiveram uma forma de se relacionar muito bélica, que se agravava com a escassez do frio, né? E fazia com que as pessoas não tivessem muitos momentos de entretenimento e de outras questões que pudessem aliviar, e, portanto, o sorrir faz com que pareça falta de seriedade, não exatamente a alegria. O sorrir não expõe exatamente o sentimento, mas expõe, às vezes, a não intenção da seriedade. Então, a cultura atravessa muito a comunicação. E como o Brasil é um país extremamente cosmopolita, o Brasil ele é um suco do mundo, né? A gente tem uma série de complexidades e uma série de variações de como se dá essa comunicação, e principalmente essa questão da escuta. Então, por exemplo, escutar e ouvir é uma questão que a gente vê em muitos memes ou postagens de Instagram, tem uma diferença muito grande, né? O ouvir é aquilo que entra no teu ouvido, e escutar é aquilo que tu estuda, né? Aquilo que tu capta do que bate no teu ouvido. Então, o ouvir é a baladinha que tu não faz ideia do que está rolando, mas aquilo tu tá dentro do remeleixo. E o escutar é pegar aquela informação e trabalhar, mesmo que seja o trabalhar no sentido de entendimento, né? Então, é muito importante a gente entender esse esforço, é muito importante a gente perceber que para escutar alguém, tu precisa te afastar de distrações, por exemplo, eu sou hiperativo, né? Então, eu sou aquele rapaz que, quando tá com a caneta na mão e a caneta tem aquele check-check, eu nem compro caneta assim, porque se tem eu não paro, assim, eu tenho tendinite no dedo, porque eu fico fazendo aquele barulho insuportável. Então, eu tenho que saber que, se eu sou num feedback e eu quero escutar a pessoa, e eu quero que a pessoa perceba que eu a estou escutando, eu não vou levar uma caneta que faça tec-tec, porque vai me distrair, vai distrair ele e vai atrapalhar. Então, me afastar de distrações é importante. Não Ô, vou Diogo, estar eu vou te com. falar assim, ó, eu me distraio fácil. Então, até para poder focar no que a gente está conversando e nos outros programas que eu participo também, eu fico olhando para esse pontinho verde aqui que eu falo, se eu olhar para outro lugar, vai passar um passarinho aqui e já levou minha atenção. Então, eu fico assim, Verdade. É isso fixa mesmo. olhando para o ponto para conseguir dar toda a atenção. Exatamente. E E demonstrando que hoje a está gente está na ali. economia da atenção, né? A atenção é o que é mais disputado do mercado hoje, é a atenção. É, Hoje a atenção está caríssima. A atenção de algumas pessoas é milhões de reais. A atenção a atenção do Whindersson Nunes é caríssima. Então, a atenção é cada vez mais mercantilizada, e ela tem ganhado cada vez mais importância. E esse é o lado bom, porque daí a gente aprende mais, a gente capta mais, a gente presta mais atenção, né? E esse aqui é um dos nossos maiores inimigos, né? Um celular. Um feedback aonde tu quer realmente prestar atenção e demonstrar que está prestando atenção, ele não tem um celular envolvido na mesa.
O celular não participa deste encontro. Ah, Diogo, mas eu tenho várias outras responsabilidades, outras pessoas. Te organiza. Fale com o teu colaborador como tu puder dar 100% da tua atenção. Se tu não pode dar 100% da tua atenção por 30 minutos, não faça o feedback. Espere uma verdade, Diogo, mas se for assim, eu vou ter que largar tudo que eu estou fazendo para isso. Então, largue tudo. A tua agenda, quando tu é líder, a tua agenda começa pelo feedback. Então, tu pode não saber que horas é a reunião do financeiro, mas ela não será às 14 porque tu tem feedback, entendeu? Então, é muito importante tu ter essa atenção, essa preocupação com as distrações durante esse momento. É muito Eu quero dar uma importante dica, também, posso? com toda, por favor. Assim, dependendo do contexto, realmente é muito difícil você se desligar, porque pode mesmo estar acontecendo alguma coisa. Eu não quero desligar meu celular, porque pode ser que aconteça alguma coisa no colégio da minha filha e precisam me ligar. Então, assim, deixa o celular com alguém, deixa o celular com o gerente, deixa o celular com alguém da sua equipe. É claro que você vai dizer, ó, só atenda se for XPTO. Se for nesses casos, você atenda. E só abre esta porta se for um caso de vida ou morte. Tipo, morreu, a gente precisa falar com você. Caso contrário, é importante, se for seu chefe, por exemplo, né, você fala, olha, está dando feedback, é alguma coisa muito urgente? E uma cultura que é uma cultura que respeita o feedback, com certeza o seu chefe vai falar, não, não interrompa, mas quando terminar, o assunto é esse, pede para me retornar. Então, porque senão a gente Perfeito. fica assim, ai meu Deus, será que alguém mandou alguma mensagem? Será que está acontecendo alguma coisa? Será? Então, assim, atenção não é só você, para ter escuta, você tem que estar realmente liberto do celular. Excelente dica, Ana, realmente. Deixa o celular com alguém, deixa alguém pré-avisado, dá a tua agenda de feedback para o gerente, tá? Eu tenho hoje, eu direciono hoje 6 empresas, cada uma com a sua liderança, e quando eu estou em feedback com uma dessas lideranças, eles sabem disso, eles já estruturam toda a sua equipe para que não atrapalhe, as pessoas são avisadas, quando há algum assunto fundamental, o celular fica com alguém responsável, é dado o telefone de alguém responsável. E, como eu falei, eu acredito muito no feedback sistemático, o que eu ensino no meu curso. Eu acredito muito que o colaborador precisa de um feedback semanal. E eu acredito muito que uma equipe com feedback semanal, ela é treinada, desenvolvida numa velocidade assim incrível. Então, essa dica eu acho muito, muito boa. Realmente, deixe com alguém, prepare a tua estrutura para que alguém receba os teus contatos quando tu estiver dando feedback, porque o teu feedback é muito importante, tanto o que tu está recebendo quanto o que tu está dando, até porque tu recebe e dá ao mesmo tempo em ambos os momentos, tanto com o teu líder quanto com os teus liderados, né? Então, E, Diogo, a gente falou no episódio anterior, e assim, eu vou repetir, porque tudo para mim se baseia muito no respeito. Isso daí é um código de conduta de extremo respeito. Você mostrar para a pessoa que não tem nada mais importante naquele momento do que estar discutindo aquele assunto, né? Do que ele. exatamente, e de estar ali presente, né? É, 100% atento e vivendo aquele instante, porque tu, colaborador, é muito importante para mim. É muito importante a gente ter esse momento, porque eu quero aprender, eu quero que tu aprenda, eu quero que a gente se desenvolva em conjunto, então eu quero estar aqui 100%. Então, aquele mísero segundo no meu cérebro que está ali separado para atender alguma coisa, ele não será ativado, porque alguém está cuidando disso nesse momento, porque esse momento eu sou todo teu, para que a gente possa resolver, aprender e se desenvolver. Excelente, excelente colocação, Ana. Outra coisa que é importante também vivenciar e se esforçar para acontecer dentro de um feedback é se afastar de julgamentos prévios. Que nós aqui em off, Ana, tu me deu o teu exemplo, me deu essa prévia que é muito assertiva. O líder está falando alguma coisa e internamente tu está fazendo o quê? Ah, ele está falando daquilo, ele está fazendo isso, ele está falando isso porque o fulano disse tal coisa. Então, esse julgamento prévio, antes da finalização da exposição do teu colaborador, ele impede que tu preste atenção 100% em outras etapas da fala. Então, é muito importante que tu consiga te afastar desses julgamentos.
Tá, Diogo, mas é impossível não vir na cabeça. Tudo bem que esse pensamento venha truncado, que ele te exemplifique, que a tua cabeça te traga o nome de uma pessoa que possa ter dito aquilo, mas tenta afastar, tenta não prestar atenção nisso. Assim como os nossos orientadores de meditação nos dizem que deixar a mente livre não é exatamente não pensar em nada, é deixar que o pensamento venha e na mesma velocidade que vem ele vai, porque tu não fica refletindo sobre isso. Faça isso também Assim, enquanto tu foi está perfeito isso que conversando. você falou. Perfeito. É inevitável, a gente não consegue bloquear o pensamento. Mas é um exercício, e é um exercício que quanto mais a gente faz, né? Mais treinado a gente fica, mais a gente consegue É, dominar a mente. Então, virar, e do mesmo jeito que vem, você deixa, é, deixa embora. é, é, é bem isso mesmo. É E, treinável, Diogo, né? é, eu comentei com E, você sobre o feedback 360, que eu li o artigo uhum, essa uhum, semana, e isso é um super exercício de saber ouvir, né? muito bom. Você, para quem Quer nunca ouviu contar? falar, é. Então, um Conta. líder contando como que foi para ele importante e o quanto exercitou a humildade, a empatia, a qual foi o outro que ele disse? Enfim, como foi difícil para ele teve que realmente fazer esse exercício da escuta no feedback 360 em que ele não fala nada. Ele só ouve a equipe, então o membro da equipe, a equipe conversa e lá vem todos os pontos, vem um representante e fala ali sobre todos os pontos de evolução, de necessidade de melhoria, de pontos de atenção, e o líder só ouve, 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 ouve. Aí sim, eu acho que isso é um exercício bacana, porque quando você fica com essa intenção de responder, ou de dizer que não é aquilo, ou que a intenção não foi aquela, se você não pode falar nada, não adianta nem você pensar alguma coisa naquela hora, você só tem que ouvir. Exatamente, exatamente. Esse exercício é maravilhoso, Ana. Quando tu exemplificou ele para mim, contando essa história, eu achei maravilhoso e é muito bom saber que as pessoas estão realizando. Mas é um exercício que precisa de muito preparo. Você tem que preparar muito bem a equipe para elas saberem o que se deve dizer no feedback, o que realmente é válido trazer para o líder, né? Tem que saber preparar muito bem o líder para receber o feedback, né? E aí a gente fala sobre tudo isso, a gente treina ele sobre não julgar, sobre entender o que está recebendo ali como feedback, né? Dele exercitar a empatia, né? E a empatia que é um exercício dificílimo. Muitas pessoas resumem de uma forma muito muito pobre quando dizem assim, empatia é se colocar no lugar do outro. Não é muito pobre dizer isso, sim. Na verdade, se a gente se resumir a essa frase, eu até discordo. Né? Empatia é se colocar no lugar do outro com a visão do mundo que o outro utiliza, os filtros que o outro tem, as experiências pela qual o outro passou, os entendimentos do que o outro percebe sobre a sua realidade. Eu não tenho como dizer que uso a empatia com uma pessoa que é catadora de produtos de reciclagem. Eu não tenho como dizer que eu tenho empatia, que eu consiga entender o que ele está passando. Bem de longe disso. Talvez conversando com um deles, eu consiga entender o que eles têm de mundo, o que eles entendem sobre a vida, sobre os valores, seja lá o que mais a gente venha conversar. E aí, a partir do momento que eu conheço alguém assim, que eu entendo um pouco sobre a vida dessa pessoa, que eu posso dizer que vou exercitar o exercício da empatia, vendo como aquela pessoa se sentiria em tal situação. Então, a empatia ela não é só se colocar no lugar do outro, é entender a visão de mundo, as experiências, os medos, as angústias que o outro tem, para que daí tu possa entender por que ele tomou tal atitude, tal decisão, tal comportamento. Então, É um a exercício. escuta, como? É um exercício. É um exercício difícil, que gera É. esforço, que precisa de força, né? Para a gente poder dizer que realmente está escutando alguém de forma verdadeira, sincera, presencial,
vivenciando aquilo que a pessoa E está aí a gente está dizendo. falando de interesse genuíno pela pessoa. Porque qualquer outra Exatamente, coisa, esse só exatamente. de se colocar no lugar da pessoa realmente é muito frágil É muito e frágil. Ele demonstra uma falta de interesse sobre o indivíduo, sobre quem ele é, sobre para onde ele vai. É só assim, eu quero saber o que o cara pensou. Eu, se estivesse lá, fazia assim. Ele é muito burro, ele não fez. Não, gente, ele não. Essa pessoa talvez nunca tinha. Essa pessoa não tinha condições de chegar nessa conclusão que tu chegou. Então é muito importante ter esse exercício, e esse exercício de forma robusta. E como tu falou, é um exercício que quanto mais a gente faz, a gente treina. E quanto mais a gente treina, mais a gente aprende. Quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue repetir. E a gente repete cada vez melhor. Então, sim, hoje eu, com 20 anos de carreira em gestão de pessoas, já tendo gerido mais de 2.500 pessoas, eu hoje tenho, sim, mais preparo, mais capacidade de escutar do que eu tinha há 20 anos atrás. Mas de longe, muito mais. Porque escuta ativa, escutar de verdade é treinável. A empatia é treinável e isso faz com que a gente acaba aprendendo cada vez mais. E algumas dicas importantes para a gente representar, expor e conseguir mostrar para o outro que a gente está ali presente, vivenciando aquilo que ele está dizendo, a gente pode fazer algumas coisas do tipo assim, parafrasear a pessoa. A pessoa diz assim, aí eu fui lá e é óbvio que eu falei isso. E aí tu repetir, tipo, obviamente tu falou aquilo. Então, essa parafraseação, né, que é uma participação da comunicação do outro, traz para o outro a mensagem de que tu está entendendo, que tu está escutando, de que tu está ali presente, né? Não interromper é fundamental, né? A interrupção demonstra desinteresse com o restante da fala, mesmo que seja assim, mas é só para pegar esse teu gancho. Esse gancho quer dizer que tu está desenganchando o que vem adiante. Tu tá fechando um parágrafo, uma visão de um cenário muito maior que a pessoa está te demonstrando. Então, a interrupção não é boa. Tu precisa pegar ganchos da pessoa, anota. Enquanto ela fala, tu anota. E depois tu busca esse tópico na tua fala. Mas não interrompe. É muito importante não interromper. E o mais importante de tudo, para mim, para mim que tenho essa não, tendência acabei de de receber um feedback, movimentação. tá, gente? Já quero até me desculpar pelo intervalo. Não, aqui não. Não, aqui a gente está comunicando junto, é diferente. Mas o mais importante para mim, que eu acho que é o que mais funciona, e para mim, que sou, então, dessa cultura de descendente de italiano, que é muito expressiva, o demonstrar interesse através da linguagem não verbal, ela é muito fundamental. Então, enquanto o outro está falando coisas do tipo entender com pequenos acenos, né, durante a fala, assim, entendi, sim, expressões faciais que concordem, não, tu não precisa concordar quando tu não concorda, mas que tu concorda que está entendendo o que a pessoa está dizendo, sinais positivos de entendimento. Então a pessoa diz assim, e tu não acredita, quando ele falou aquilo, eu fiz um negócio, e aí tu também vai para frente, né? Assim, o que tu fez? Deixa eu entender o que tu está falando. Isso também traz para a pessoa segurança de que tu está sendo entendida, está sendo compreendido, pelo menos na intenção, aquilo que ele quer dizer. E aí fica mais fácil, a pessoa se sente mais segura, mais confiante de que tu está ali realmente para fazer uma troca positiva, que tu está ali realmente para entender, que tu está ali realmente para dar uma dica para ele melhorar, e que talvez ele não esteja tão errado assim, que tu está dando para ele o benefício da dúvida, o benefício de que ele possa ter errado por falta de entendimento e, portanto, está ali 100% atento, vivenciando, consumindo, né, participando dessa comunicação, desse entendimento. E assim é muito mais fácil o feedback ser desenvolvido, tanto na conexão, tanto na sondagem, tanto no desafio, tanto no acordo, tanto no fechamento, tanto como qualquer outro aspecto ou etapa que tu queira dar para esse feedback. E Diogo, acredito, Ana, e acredito muito que a escuta talvez seja uma das matérias menos faladas em treinamento e talvez assim pouco valorizada. Então, acho muito importante você que está nos assistindo
pensa quantas vezes tu teve um treinamento sobre isso, uma palestra sobre isso, ou quantas vezes tu quis estudar sobre escuta, né? Porque, infelizmente, a gente realmente não tem essa matéria na escola e talvez a gente deva repensar algumas matérias que a gente tem hoje no nosso grade curricular básica, né? Diogo, eu vou até agora, as empresas que estão nos ouvindo, tá? Que bom que você dá treinamento de tudo isso. Por favor, quem tiver dúvida, contrate Diogo para dar esse treinamento. Vamos falar a importância dessa escuta, até porque esse feedback, você precisa entender mesmo qual foi aquele comportamento daquele momento, que possivelmente, eu acredito que a maioria das empresas, você vai usar esse seu entendimento para definir atingimento de metas comportamentais. Então, assim, é muito leviano quando você não dá abertura para a pessoa falar e você não realmente não presta atenção naquilo, para você dar a avaliação correta. A gente está falando aqui de remuneração, a gente está falando aqui de participação em resultado. Então, para as empresas, até para que eles possam ser o mais assertivos, para que eles possam ser o mais justo possível com as equipes, é importante saber fazer esse exercício e saber escutar. Perfeitamente, exatamente. Até Bom, para eles não perderem grandes ferramentas, grandes profissionais, grandes parceiros. Né? O que eu escuto muitos empresários falarem assim: ah, eu gosto da fulana, por isso ela está aqui há 15 anos, porque ela está sempre evoluindo. Talvez ela tinha uma forma de se comunicar que facilitou. Por que tu não tenta te esforçar e escutar e se comunicar melhor com outras para também ter 15 anos, outras pessoas que te entendem melhor e, portanto, executam melhor aquilo que tu pediu, né? Mas é exatamente isso. Esse é legal. o suco do nosso episódio. É isso. Bom, pessoal, a gente encerra aqui esse episódio, já dando spoilerzinho do próximo, que serão tipos de feedback, certo? Tipos de feedback. É Isso isso. aí. Isso aí. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.